Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, galera rubro-negra. Meu nome é Celso, do canal Soflá do Urubu. Hoje eu não estou com a camisa do Flamengo, que está muito frio aqui, eu tive que me agasalhar. Mas o meu coração é totalmente rubro-negro, como vocês já sabem, né? Então, galera, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu estou muito incomodado com as narrativas que está se criando através de uma má interpretação dos números do Flamengo, né? E essa má interpretação não é por maldade, não. É porque dá a entender os números, né? A maneira como eles foram apresentados. O leigo, ao ver, entende de uma maneira e na hora que ele vai falar sobre esse tema, ele acaba criando uma falsa impressão do que é a realidade, né? E daí eu chamando isso de narrativa. Nesse vídeo eu vou usando fatos e nada da minha cabeça. Eu vou mostrar para vocês os números do Flamengo. Então não tem nada ali que seja assim, saiu da cabeça do Celso, assim, pá, não. O que eu vou colocar é uma ponderação de uma pessoa que trabalhou a vida inteira na área financeira. Eu sou egresso de banco, então eu tenho uma certa experiência para interpretar um pouco dos números que estão aí presentes no balanço do Flamengo e interpretar sem criar narrativa, só trabalhando com a realidade dos fatos, né? Então eu quero passar para vocês essa análise. O pessoal que gosta do assunto, quer dizer, quer entender um pouco mais do assunto, vai certamente ter comentários e vai poder apreciar esse nosso bate-papo. O pessoal que só pensa na parte do esporte futebol talvez não se sinta tão interessado, mas eu achei importante porque hoje está se discutindo muito a parte de estádio, que o Flamengo tem dinheiro para fazer um estádio por sua própria conta, não precisa de SAF, não precisa de parceiro, enfim, eu já ouvi coisas assim das mais diversas, né? Estão pegando um assunto que não é simples e colocando e vendendo para você baseado numa informação mal interpretada, está passando para você uma narrativa que não condiz com a realidade, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar se o Flamengo tem ou não condições de fazer um estádio por sua própria conta, se ele precisa de algum tipo de parceiro e qual seria esse modelo de parceiro de parceria que poderia ser implementado. Tá certo? Então, galera, vem comigo. Vou pedir à produção para botar a vinheta e aí vocês se preparam, pegam um cafezinho que nós vamos fundo nesse tema. Um grande abraço, já já. Bom, agora sim, vamos começar a treta. Vamos começar a entender essa situação dos números do Flamengo, né? É importante que vocês assim, entendam o que está em jogo aqui, tá certo? E eu trago como um primeiro quadro o próprio demonstrativo, o sumário executivo do Flamengo, do balanço agora de 2023, onde vocês veem que o Flamengo, mesmo sem ter sido campeão, conseguiu uma receita bruta na ordem de 1.400 bi, né? Um número fabuloso. E ali tem um valor que está apontado ali com o dedinho azul, né? Que é a dívida operacional líquida. É esse o número de 48 milhões que ele está sendo usado de maneira errada para a gente interpretar a situação financeira do Flamengo, ou pelo menos dar uma narrativa que não condiz exatamente com a realidade dos fatos. Você vê também que nós temos duas linhas acima, um número de 485, né?
que tem uma sopa de letrinhas chamada EBITDA, né? E, em resumo, ele pega determinados itens do balanço, né? Ele pega o resultado operacional da empresa e tira itens que não têm efeito no caixa, né? Tanto do lado positivo quanto negativo. E, enfim, esses valores, a tendência do EBITDA é mostrar a capacidade de geração de caixa de uma empresa, no caso o Clube de Regatas do Flamengo, naquele ano fiscal. Então, lá em 2022, nós tivemos uma geração de caixa, depois de tudo, né, de 358 milhões. E agora, em 2023, em 485 milhões. Então, vejamos, se você pegar a dívida operacional líquida, né, pelo EBITDA, dá 10%. Quer dizer, a dívida, o Flamengo gera de caixa, né, um valor suficiente para cobrir essa dívida. Essa é uma leitura que se dá, né? Se você olhar lá em 2022, nós geramos 358 milhões de caixa e a nossa dívida operacional líquida era 227 milhões. Você olhando esse número, a primeira coisa que você diz é o seguinte: porra, se eu estou gerando 485 milhões, não existe a dívida de 48, né? Porque ano que vem eu zero isso. Vamos interpretar de uma outra maneira. Vamos olhar um gráfico aqui, um número que eu quero também do balanço de 2022, tá certo? Então, vamos ver como é que ele se comporta, vem se comportando ao longo de todos esses anos, né? Vocês veem que o endividamento líquido operacional, que está se chamando aqui, e o que é o endividamento líquido operacional? É o que você tem de dívida, tá certo? E aí não é só dívida bancária, são dívida bancária, dívida com jogador, tá certo? Fornecedores, tudo que você tem a pagar, tá? Menos o seu caixa. Então, na hora que a gente olha naquele gráfico anterior lá, o endividamento líquido operacional, tá certo? Você, na verdade, ele é a sobra do que você gerou de caixa, né? Ou do teu saldo de caixa. Então, quando você olha que nós temos ali em 2022, né, que nós saímos lá em 2010 de 1 bi 100 para 2022 217 e agora em 2023 48, o que é isso? Esse endividamento líquido operacional é tudo que eu tenho de dívida, lembrando, bancos, governo, né? A gente tem lá aquele Profut do futebol que a gente está pagando, tem 30 anos, sei lá quantos anos para pagar, é coisa pra caramba, mas está lá, é uma dívida. Fornecedores, eu falei bancos antes, né? Direitos de jogadores que têm valores a pagar, isso tudo forma uma dívida. E dessa dívida você tira o teu caixa livre. E aí você tem a receita, o endividamento líquido operacional. Tá certo? Então seria a mesma coisa que dizer o seguinte: hoje o Flamengo olha para o seu caixa, tem lá, não sei quanto, 300 milhões, 200 e poucos milhões, vamos ver no próximo gráfico. Então vamos ver hoje, então. Vamos partir para ver a informação de hoje, né? Na informação de hoje, o que nós temos? Nós temos, você pode ver nesses gráficos de caixa, nós temos 263. Isso é o que está lá no nosso caixa, são as aplicações financeiras, aquela coisa toda. Aí você vai dizer, poxa, eu vi naquele gráfico anterior que o Flamengo, em 2023, gerou um caixa de 400 e tanto. Claro, mas ele também usou um pedaço desse caixa. Ele gerou 400, mas gastou e sobrou, então, no final do ano, 263 milhões de reais.
Mas e o endividamento líquido aqui, né? O endividamento líquido operacional. Vocês veem que aqui tem 48. Uma das explicações que saiu de 217 para 48 é a diferença dos 400 e não sei quanto lá do gráfico anterior para 263. Foi utilizado para pagar essa dívida, para reduzir esse nível de endividamento líquido operacional, tá certo? Então, o nosso endividamento líquido operacional caiu para 48, mas da onde veio essa história? Né? Se você olhar embaixo, isto aqui é número do balanço do Flamengo. Celso não está inventando nada. Então, o Flamengo tem, aqui é o Profut, os 167,2 ali, é o Profut do futebol, que dá 167,2 milhões de reais. Isso está lá como nossa dívida. 56,6, que são direitos de atletas, que a gente tem que pagar, não pode não pagar, senão a gente entra no transfer ban, pode ser suspenso dos jogos, então isso aqui é uma dívida efetiva, tá certo? E tem mais 87 milhões, que são contas a pagar de um modo geral. Então tudo isso aqui perfaz o total da dívida do Flamengo, né? Você vê que o caixa de 262,6 aqui, que é o mesmo 263 lá, só que está com uma casa decimal, ele abate de toda essa dívida para chegar ao endividamento líquido operacional, tá certo? Então, gente, o que eu quero fazer vocês pensarem é o seguinte: se hoje você tivesse uma foto e fosse liquidar tudo, tá certo? Vender todos os ativos, fechar a empresa e tal, e vamos botar a coisa de uma maneira simplória, tivesse no balanço da empresa só esses valores aí. Não vamos dizer, não, mas o valor, o jogador tal pode vender por um valor maior. Aí também é questionável, porque se você estiver encerrando a operação, provavelmente, né, em todo o negócio que é liquidado, na hora que você vai liquidar, você sempre tem um deságio no ativo que você vai vender. Mas não vamos entrar nessa história. Vamos entrar na história olhando apenas esses números aqui. Olhando esses números, se o Flamengo hoje fosse encerrar sua dívida, ele ia ter esses 262 que tem lá no caixa do Flamengo, estão comprometidos com essa dívida. Ou seja, ele ainda teria que ter mais 48 milhões para poder zerar essa conta. E por que eu estou fazendo esse tipo de comentário? É porque quando você fala que o Flamengo pode construir um estádio, quando você fala que o Flamengo pode comprar jogadores porque não tem dívida, porque a dívida é 48 milhões, é uma mentira, né? O Flamengo pode efetivamente, mas só que isso faz parte você não pode simplesmente esquecer que você tem aquela dívida. Esse caixa, ele está comprometido. Se você tirar ele para fazer qualquer coisa, vou fazer um estádio, pegar os 260 milhões que estão aí e comprar o terreno à vista, um Pix, o Flamengo não passa no mês que vem o Flamengo não paga o salário dos jogadores, em hipótese, né? Vai ter dificuldade. Se você tem uma oportunidade de negócio para comprar um jogador e, enfim, esse dinheiro está no seu caixa, você sabe que aqueles 160 e tantos milhões que são do Profut, você não tem que pagar agora, você pode pegar esse recurso e comprar o jogador, não é verdade? Então, se o Flamengo decide comprar um terreno, ele compra, perfeito, só que ele vai entrar num problema de caixa muito sério. Então é uma mentira, desculpe, é uma narrativa, não é uma mentira, é desconhecimento. O Flamengo não pode simplesmente pegar os 260 e dizer, não, agora eu vou comprar o jogador XYZ porque eu tenho 260 em caixa. Livre. É mentira. Porque não é isso não é a realidade dos fatos. A administração, você não pega simplesmente o teu caixa e você diz, vou comprar. Isso não é um botequim, é um negócio. Tá certo? Nós pagamos uma folha de 26 milhões de reais por mês. Por mês. 26 milhões de reais. Tá certo? E nós pagamos outros compromissos, direito de jogador, aí tem que vender jogador, tem que comprar jogador, é comissão, é aquilo. Tudo isso envolve um giro e que precisa ter um caixa. Se o Flamengo não tiver esse caixa, ele terá que buscar um empréstimo. Não é isso? Então, galera, é importante a gente ter esse conceito bem claro. O Flamengo fatura 1 bilhão e 400.
mas ele gera de caixa um número menor do que 1,4 bilhão. Então, se ele gera um número menor de 1,4 bilhão, ele simplesmente não pode chegar e dizer que pode comprar o que ele quiser, que está tudo certo, que o Flamengo não vai ter problemas. Não é verdade? Então, antes de eu continuar a gente discutir sobre o assunto, eu vou falar agora sobre estádio, vou falar sobre SAF, essa coisa toda. Não esqueça de deixar teu like, inscreva-se no canal, comente, diga aquilo que você não concorda com o que eu falei. Eu não sou o dono da verdade, eu estou aqui passando um ponto para discutir com vocês o que está se passando de informação para você que não condiz necessariamente com a realidade. E aí a gente entra na discussão do momento, né? O estádio. Né? Eu acompanho o Vene Casagrande, acompanho o Mauro César, acompanho youtubers como o Paparazzo, como o Felipe, tá certo? O próprio Castanha, admiro muito esse pessoal. Porém, quando se trata desse aspecto, eles estão entrando por uma narrativa que não se sustenta nos números. Hoje mesmo, o Fabrício, né, que eu estava assistindo, abre uma conta corrente que a torcida vai e paga. Eu já vi esses movimentos várias vezes e o Fabrício certamente também já viu. E a gente sabe que isso não funciona assim. Não é arrumar um Pix de 2 bilhões de reais para fazer um estádio, que é o valor, se vocês acompanharam. Logo no início começou essa discussão, eu fiz um vídeo falando de quanto custaria, naquela época, né, um estádio para o Flamengo, e o meu orçamento dava entre 1 bi a 2 bilhões de reais. Né? Tem, é claro, um aspecto de inflação, essa coisa toda, mas dava mais ou menos por aí. Então, essa história que tenta vender para você que, basta abrir uma conta corrente que todo mundo vai lá e deposita, isso não funciona assim. Vai ganhar algum dinheiro, vai receber algum? Sim, mas não dá para financiar um estádio, tá certo? Vene Casagrande hoje mesmo disse, o Flamengo pode fazer um estádio com recursos próprios. Bom, nós vimos aí, vamos fazer um exemplo. A gente concordou que para ter aqueles 48 de dívida líquida, 260 e pouco tem que ter pago a dívida em estoque que tem lá, que sobra uma dívida pequena. Isso a gente concordou. Então, para facilitar o raciocínio, imaginemos que todo o dinheiro que a gente tem hoje, hipoteticamente livre, no nosso caixa, dava para pagar todos aqueles compromissos que estavam lá para apurar os tais 48, digamos que dê zero, tá certo? Para dar zero, o Flamengo, então, para fazer o estádio, ele não tem 2 bilhões na conta, não tem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma dívida de 2 bilhões. Então, gente, a gente pode entender que para nós fazermos uma dívida de 2 bilhões, nós vamos retornar a um momento lá de 2010, tá certo? Que a gente tinha uma dívida de 1 bilhão e 100, segundo aquele gráfico, tá certo? E, enfim, e levamos de 2010 até 2024, 14 anos para praticamente zerar a nossa dívida operacional líquida, não é verdade? Então, como o meu caixa está zerado, lembra? Porque como eu peguei toda a dívida com o caixa que eu tenho, imaginando que deu zero, eu criei uma dívida operacional líquida de 2 bilhões. Tudo bem. Aí você vai dizer, mas a partir do outro ano eu vou gerar caixa. Perfeito. Só que eu já estou com uma dívida. Dívida tem que ser paga, a não ser para certas equipes do futebol brasileiro, lá de São Paulo. Tá certo? Dívida tem que ser paga. Então, dívida que é paga sai de que caixa? Da capacidade de geração de caixa desse negócio Flamengo para pagar aquela dívida. É o mesmo caixa
que é usado para comprar jogador, para pagar salário de jogador, para pagar os fornecedores, para pagar o dia a dia do clube do Flamengo, esportes olímpicos, essa coisa toda. Aquele caixa ali, ele é gerado para pagar o giro do negócio. Então, o Flamengo que gere 800 milhões, dobre os 485, o Flamengo dobre 900 milhões de geração de caixa. Digamos que o Flamengo, para ter 400 milhões de geração de caixa, teve que faturar 1.400 bi. Então o Flamengo estaria ali faturando em torno de uns, vamos lá, para fazer a conta fácil, 3 bilhões para gerar 1 bilhão de caixa. A gente estava numa situação em que o nosso endividamento líquido, tá? O endividamento operacional líquido, estava a 10%, ou seja, 10% da nossa geração de caixa. Nós vamos passar para uma situação em que a nossa dívida está superior à nossa geração de caixa em 2 vezes. Entendeu? Então, ao invés dele estar, se ele está 10%, ele está menos 0,9, menos 90, tá certo? Ele vai passar a 2. Ou seja, o endividamento líquido, operacional líquido, passa a ser 2 vezes o valor da nossa geração de caixa, que era uma situação muito próximo a um processo de endividamento que a gente tinha num determinado momento ali da nossa recente história. Olhando aqui no gráfico, a gente tinha lá em 2017 2 vezes a nossa geração de caixa. Lá em 2014 era quase 3 vezes. Ou seja, para construir o estádio com endividamento, nós estaríamos retornando a uma situação de 2017. Tá certo? Tem problema? Não, porque você vai ter um estádio, tá certo? Mas você está imobilizando recursos, tá ok? Numa coisa que vai gerar receita, mas não o suficiente para... Eu estou dobrando, lembre-se, eu estou dobrando de 1,5 bi para 3 bilhões de faturamento, tá certo? Eu não estou fazendo nenhum desconto de inflação nesse período e tudo. Quer dizer, o Flamengo iria se endividar em 2 bilhões, tá certo? Gerar um caixa de 1 bilhão para ter um endividamento líquido de 1 bilhão, que seria os 2 bilhões menos o 1 bilhão, 1 bilhão de endividamento líquido, tá certo? Por um longo período. Isso afeta diretamente o caixa livre do negócio Flamengo e, consequentemente, vai afetar reforços, investimento em estrutura. E aí, porque a gente volta a uma situação que a gente não precisava ter. Né? Aí é a discussão. Já vimos que com dinheiro próprio não há condição, porque o Flamengo não tem 2 bilhões em caixa. Vai ter que pegar empréstimo. Empréstimo tem juros. O Flamengo terá que pagar juros. Ah, mas os juros do BNDES é pequenininho. É juros. Tá certo? Vai ter que pagar juros. Tem o serviço da dívida. É uma dívida de longuíssimo prazo. Vai ter, por conta de, mesmo que tenha carência de 1, 2 anos, vai ter que gerar caixa para pagar mensalmente as contraprestações desse endividamento, dessa dívida contraída e, enfim, vai afetar o seu giro operacional, o seu giro de caixa. Não há como não acontecer isso, tá certo? A não ser que apareça um mecenas, faça um cheque, não precisa me pagar não, toma aqui 2 bilhões. Aí é outro caso, mas nem o Flamengo quer isso, todo mundo concorda, não é verdade? Então, tirando a situação, qual a outra situação? Tá. A outra situação que está sendo colocada é vender um pedaço do Flamengo, um pedaço que não dê o comando para um terceiro, está falando 25%, 30% de uma avaliação qualquer, e é como se fosse uma empresa abrindo capital. Ela não deixa de ser empresa. Ela abre capital, ele pode ter um acionista
com direito a dividendos, mas não ter direito a voto? Pode. Então, isso tudo depende de como é que você formata. O Flamengo, como ele é rico, ele tem condições de fazer o negócio da maneira que ele quer. Não da maneira do que o outro, que é o caso do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro e tal. Esses viraram a bunda pro diabo, acabou. Esses venderam a alma pro diabo, como se fala, não é isso? Mas o Flamengo não precisa disso. Então o Flamengo pode formatar dentro de uma governança o modelo de parceria que ele quiser. Seja SAF, não SAF, mas tem que vir um dinheiro terceiro. O dinheiro mais barato é o dinheiro do acionista. Quer dizer, de captação, né? Eu capto um recurso que eu não tenho que pagar juros. Eu vou pagar dividendos, ou seja, eu vou pagar com base na receita futura ou no lucro futuro que eu vou ter sobre esse empreendimento. E não pagar juros, que é a pior coisa que tem. Tá certo? E melhor, eu não crio endividamento. Eu crio o quê? Capital. Capital contra imobilizado. Capital contra capital. Então, o Flamengo não tem aí um impacto financeiro no seu caixa e vai continuar podendo investir em jogadores. Ah, não é SAF? Quer chamar de parceria? Fundo de investimento? Qualquer coisa que dê retorno. Tem que ver o que viabiliza o negócio. O negócio. Uma SAF parcial, e aí você vai dizer assim, ah, mas quem me garante? Isso é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Quem me garante que depois uma 777 ou uma outra aí, ao invés de pegar 30%, não vai pegar 51%, 60%, 70%? É muito fácil, isso é contratual. Você pode botar um limite estatutário no Flamengo dizendo, olha, o máximo que vai, não pode. E acabou. E não pode, e não vai poder. Qual é a condição do Flamengo precisar vender um pouco mais do seu capital? Se o Flamengo falir, se a gente parte do pressuposto que o Flamengo é bom, é rico, tem capacidade de geração de coisa, é simplesmente contraditório uma teoria da outra. Se o Flamengo tem capacidade de geração de receita e é forte nisso, ele não vai chegar ao ponto de precisar vender um pedaço. Ah, mas pode ter um maluco. Não pode ter um maluco. Pode ter um maluco hoje no Flamengo, que é uma entidade não profissional, entrar um presidente que só faça besteira, tá certo? Ah, mas tem proteção com o patrimônio dele. Ué, é a mesma coisa. O cara pode fazer um monte de besteira, pode fazer um monte de escolhas erradas e o Flamengo ir para a segunda divisão. Isso pode acontecer com o Flamengo não sendo SAF. Então, não dá para medir as coisas, SAF ou parceria, o que vocês quiserem botar de nome. Mas não dá para medir as situações indo... Ah, não, só dá errado se for SAF, não dá errado se for clube. Nós estamos num clube falido, cheio de cara que não tinha compromisso nenhum com o time, com o clube, que fez um monte... Não digo nem olha, não falo nem que roubaram, porque tem maneira... O pessoal fala, roubar. Não. Fizeram besteira, fizeram escolhas erradas, compraram jogadores por valores absurdos, não tiveram compromisso com a governança do clube. Se vier um maluco fazer isso, nós vamos estar no mesmo jeito do Vasco. Então, esse tipo de comparação é absurda. Ah, mas o Flamengo não precisa porque o Flamengo já é rico. O Flamengo é um grande gerador de receita. Se ele não precisasse gastar 2 bilhões num estádio, ok. Embora eu acho que do jeito que as coisas vão caminhar no futebol no futuro, as parcerias feitas por outro vai criar problemas para o Flamengo. Nós acabamos de perder um jogador de 20 milhões, um jogador médio, aquele Luiz Henrique que foi para o Botafogo, porque o outro, Textor, chegou, fez um cheque de 20 milhões de euros e acabou, pagou. E nós que estávamos na frente na negociação, fechado com o jogador, fechado com o empresário, fechado com o clube, perdemos em uma semana. Chegou o cara lá, fez 20 milhões de euros, acabou, pagou, levou, botou no Botafogo, o cara nem jogou, já vai pro Lyon. Porque ele se machucou, está voltando agora, daqui a pouco ele vai pro Lyon. Em junho vai pro Lyon. Entendeu? Porque o acordo dele é jogar até junho. Aí julho, o bicho na janela vai pro Lyon. Entendeu? Então, dizer que a gente não vai ser afetado, no mínimo vai inflacionar nosso recurso. Então, olha só, quando esses renomados jornalistas colocam que o Flamengo não precisa,
Não, que... Claro que precisa. Ah, vende o name rights. O que é name rights, gente? É parceria. É um terceiro que vai botar um nome na porcaria do estádio. Ah, mas eu quero que o estádio tenha nome de Zico. Porra, se o parceiro for o Allianz, vai ser Allianz. Não vai ser Zico. Ah, pode botar lá, que nem o Mário Filho, Maracanã. Ok. Mas vai ser Allianz. Entendeu? Então, essas coisas que se criam, essas narrativas. Gente, isso não funciona assim. Se você não tem 2 bilhões, como financiar esses 2 bilhões, você tem que buscar alternativas para isso. Ou então desiste disso. Tá certo? Sai dessa história de estádio. Porque não tem como fazer com recurso próprio. Porque dizer, ah, não, mas o Flamengo paga. Sim, vai pagar ao longo do tempo. E todo o dinheiro que sair, vai sair de reforços, de infraestrutura do clube, de salários de jogadores, tá certo? E isso vai afetar a nossa concorrência por novos reforços. É claro. Então, sabe? Bom, eu queria passar para vocês esse tipo de conceito. É mais para vocês discutirem. Não precisam concordar comigo, mas cuidado com as narrativas, porque elas não são necessariamente a realidade dos fatos. Mostrei para vocês, com os números do Flamengo, como isso funciona na vida real. Alternativas, tem várias. Pode ser uma empresa com um propósito específico, mas aí você pode dar o nome que quiser. Isso pode ser uma SAF. Eu posso fazer uma SAF do estádio. Pronto. Tá certo? Mas eu quero ter o poder sobre essa SAF do estádio, não quero? Ou dessa empresa. Eu quero, porque eu não quero que nem que acontece lá no Palmeiras. O cara quer botar a Sandy para cantar lá, a Elba Ramalho e tal. O Palmeiras fica sem jogar meses. Vários jogos o Palmeiras não joga. Por quê? O Allianz foi dono do estádio. Tá certo? Ele não é uma SAF, mas fez uma parceria ruim pro Palmeiras. Bom porque ele tem um estádio, mas é um estádio que ele não faz todos os jogos que ele quer. Ele tem que ceder aquele espaço em vários momentos, inclusive do Campeonato Brasileiro, para um showzinho da Dona Sandy, da Dona Elba Ramalho, do Fábio Júnior, Roberto Carlos, sei lá, né? Algum cantor internacional, para poder fazer a rentabilidade que o dono do estádio, que é o Allianz, tá? Que o dono do estádio, que é o Allianz, ele quer. É isso que a gente quer também pra gente? Não, né? Então, galera, olha, foi isso a ideia que eu quis passar para você. Não esqueça de dar seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece, para essas pessoas abrirem um pouquinho, né? É uma red pill, né? Aquela pílula vermelha para fazer você acordar para a realidade. Essa é a realidade, tá? Não precisam concordar comigo, tá bom, galera? Grande abraço, saudações rubro-negras e vamos para cima deles. Abraço, galera.